Olá, cursistas! Vamos dar sequência à nossa conversa? Novamente, peço que anotem as dúvidas que aparecerem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom trabalho, ressalto a importância da dedicação de vocês nos estudos. Na aula de hoje, vamos trabalhar os seguintes assuntos: participação política e espaços de representação, democracia e tipologia de participação política, democracia participativa, poder e voto. No segundo tópico, ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, ação coletiva e greve. Então, vamos lá? Participação política e espaços de representação. O objetivo nessa aula é conhecer os fundamentos e a dimensão da participação política, discutir sobre democracia e sua tipologia para a sociedade brasileira, e ainda discutir sobre representação política e representatividade do voto. Você já deve ter percebido que os conceitos, as teorias e as categorias desta disciplina estão fortemente sobrepostos. Política, poder, participação política, voto, democracia, representatividade política, cidadania e movimentos sociais. Por isso, independentemente da aula, eles aparecerão relacionados e estão em forte vinculação com os conhecimentos da ciência política. Uma das possibilidades de entendimento destas questões está na concepção moderna de política, e a forma de governo dos estados modernos é a democracia representativa, caracterizado pela existência de poderes autônomos entre si, o executivo, legislativo e o judiciário, organizados numa ordem jurídica instituída, Constituição, leis, etc., e pelo exercício do voto secreto e universal, e ainda pela atuação de partidos políticos. Isso mesmo, partidos políticos no plural. A democracia representativa pressupõe a existência deles, dos partidos políticos, para a realização do processo político e social de gestão do poder instituído. Neste sentido, é possível afirmar que o desenvolvimento dos partidos está vinculado à questão da participação ou ao progressivo aumento da demanda por participação no processo de formação das decisões políticas. É por isso que a participação política parece reduzir-se à escolha dos representantes para os cargos eletivos entre os candidatos de vários partidos. E o ato político exerce-se num patamar estrito sensu, que se concentra no Estado e na ação dos políticos eleitos. Em relação à democracia e participação política, segundo o verbete Participação Política do Dicionário de Ciência Política de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, a participação política é terminologia corrente na ciência política e é geralmente usada para designar uma série de atividades. Vejamos. Designa o ato do voto, a militância num partido político, a participação em manifestações, a contribuição para uma agremiação política, a discussão de acontecimentos políticos, a participação num comício ou reunião de sessão, o apoio a um determinado candidato no decorrer da campanha eleitoral, a expressão exercida sobre um dirigente político, a difusão de informações políticas. Portanto, a definição de atividade política não é unívoca. O ato de votar, por exemplo, respeita a outras atividades, principalmente a esfera religiosa, econômica e cultural. Pode-se participar ou tomar parte em alguma coisa de modo bem diferente, desde a condição de simples espectador a de protagonista. Hannah Arendt foi uma das primeiras pensadoras a defender a democracia participativa. Para ela, o poder precisa do apoio e da organização popular para se manter. É do consentimento da opinião pública que vem a legitimidade do governo democrático. A democracia participativa surge como um novo exemplo diante
de um cenário de desintegração em que se instala o declínio de serviços públicos, como escolas, polícia, coleta de lixo, transporte e outros, resultado do descontrole das necessidades das sociedades de massa, acompanhado pelo declínio simultâneo dos vários sistemas de partidos que deveriam ser destinados a servir às necessidades políticas da população. Da concepção de Mouffe, citada por Silva, a democracia participativa é uma democracia radical, capaz de promover o resgate do político que se dá pelo estabelecimento de novas instituições abertas ao pluralismo. A política da democracia radical representa o aprofundamento do projeto democrático da modernidade, em que é necessário um novo tipo de articulação entre o universal e o particular. Segundo Chantal Mouffe, a luta pela democracia no espaço estatal é insuficiente e que, portanto, precisa ser exercitada para além da esfera estatal. Para isso, novas formas de participação política devem ser implantadas, levando em conta as amplitudes e especificidades das lutas democráticas atuais em torno do gênero, da raça, da classe, do sexo, do ambiente e de outros fatores. De acordo com Silva, essa concepção de democracia radical e plural reconhece a existência permanente do conflito e do antagonismo, e a restauração do valor da participação política é o valor que vai garantir o ressurgimento do espaço público. Entretanto, esse modelo de democracia não deve ser confundido com uma manifestação do desdobramento da história das lutas de classe ou das lutas pela formação de classes. Ela não acarreta necessariamente desterritorialização, mas a construção de decisões a partir de baixo, fábricas, escritórios e bairros ou comunidades não agrupadas por um critério. De acordo com Stanley, o termo radical implica uma concepção de democracia que ultrapassa as formas parlamentares, ainda que inclua também a noção de governo representativo. Para esse autor, o socialismo deve ser entendido como uma extensão da revolução democrática e, para os democratas radicais, a propriedade social, o Estado e o sistema legislativo já não são vistos como formas transitórias para uma ordem superior especificada pela história, e sim como elementos importantes de uma formação social plural, na qual os movimentos sociais têm papel crucial e independente. Na mesma linha de pensamento, Laclau e Mouffe afirmam que a democracia radical supõe uma dimensão socialista, mas, para os autores, não se pode abandonar os objetivos do socialismo que devem ser concebidos como uma dimensão da luta pelo aprofundamento da democracia. Em relação à democracia participativa e poder popular, a Constituição Federal de 1988 garante a participação direta do cidadão e da cidadã para propor leis. Em seu artigo 61, parágrafo 2º, a Constituição Federal apresenta textualmente: a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. A sociedade civil organizada já empreendeu ações neste sentido. Para Silva, 2008, a sociedade civil trata-se de uma instância social caracterizada por ações individuais e coletivas que se articulam em segmentos organizados em função de linhas de ação. O seu sentido refere-se ao locus de produção de pensamentos e ações que surgem da articulação e dinâmica de manifestações organizadas, espontâneas, esporádicas ou mais regulares de sujeitos isolados e coletivos da sociedade.
cuja referencialidade esteja na política e na participação, e não no utilitarismo e oportunismo das forças econômicas e comerciais. Como exemplo de iniciativa popular, podemos citar a iniciativa promovida por mais de 5 dezenas de organizações e entidades dessa sociedade, entre sindicatos, associações, pastorais, ONGs, movimentos sociais, religiosos, dentre outros, para um projeto de combate à corrupção eleitoral. Após 2 anos e meio de muita mobilização popular e coleta de mais de 1 milhão de assinaturas, como fruto dessa iniciativa, a Lei número 8.840 foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, tornando-se o primeiro projeto de iniciativa popular aprovado pelo Congresso Nacional desde que esse instrumento foi criado pela Constituição de 1988, que você pode conferir a história na referência indicada em seu material didático. O Movimento de Combate à Corrupção lançou outra proposta de iniciativa popular intitulada Campanha Ficha Limpa, que pretende criar novos casos de inelegibilidade baseados na vida pregressa do candidato. Seu objetivo é aumentar as situações que impeçam o registro de uma candidatura, que inclua pessoas condenadas em primeira ou única instância ou com denúncia recebida por tribunal em virtude de crimes graves como racismo, homicídio, estupro, tráfico de drogas e desvio de verbas públicas. Pela proposta, estas pessoas devem ser preventivamente afastadas das eleições até que se resolvam os problemas com a justiça criminal. Os parlamentares que renunciaram ao cargo para evitar a abertura de processo por quebra de decoro parlamentar e fugir da cassação do mandato, e as pessoas condenadas em representações por compra de votos ou uso eleitoral da máquina administrativa. O projeto de lei de iniciativa popular visa ainda estender o período que impede a candidatura, que passaria a ser de 8 anos, e tornar mais rápidos os processos judiciais sobre abuso de poder nas eleições, fazendo com que as decisões sejam executadas imediatamente, mesmo que lhes caibam recursos. Vimos nesta aula, então, que a participação política assume formas variadas em nossa sociedade e fortalece a democracia participativa. Vamos ao nosso segundo assunto? Ação coletiva e movimentos sociais. Nossa proposta é analisar conceitualmente os movimentos sociais a partir de uma interpretação sociológica e conhecer canais de participação e ação coletiva na sociedade brasileira. Depois de estudarmos sobre política, poder, democracia e participação política, discutiremos nesta aula sobre canais efetivos para que esta participação ocorra. Quais são os canais legítimos de participação política? Como entender os movimentos sociais? Se lembram da reportagem do Jornal Nacional de 9 de dezembro de 2009, referente à deflagração da Operação Caixa de Pandora da Polícia Federal? E no dia 27 de novembro de 2009, por causa de indícios de corrupção eleitoral no governo do Distrito Federal? O fato ocorrido na capital federal demonstra um dos tratamentos dados por governos em plena vigência de um regime democrático quando existem ações de contestação à condução do poder político. Uma passeata coordenada pelo Movimento contra a Corrupção no Distrito Federal e com presença massiva de estudantes resultou numa ação desproporcional, violenta e arbitrária da Polícia Militar, com prisões e agressões aos participantes da manifestação. Um direito civil básico inerente a qualquer democracia foi violado, o direito de protestar. Arbitrariedades de toda ordem ocorreram após protestos que solicitavam o impeachment do governador José Roberto Arruda, a renúncia coletiva de integrantes do governo e da Câmara Legislativa, a abertura de processos e perda de mandato. Mas uma dessas arbitrariedades foi a desocupação da Câmara Legislativa do Distrito Federal
tomada por manifestantes contrários aos atos de corrupção e à proibição da entrada naquele prédio por toda e qualquer pessoa estranha ao serviço da casa. Em tese, a decisão judicial da primeira vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a desocupação imediata das instalações da Câmara Legislativa, onde nenhum cidadão poderia ter acesso à casa, considerada a casa do povo. Episódios desta natureza podem gerar consequências desastrosas para o processo democrático, como o desencanto com a política, o ceticismo com a democracia e a política como forma de reivindicação. Os atos de protesto acima demonstram uma crença nítida na política e no voto, porque a maior intenção era obter o apoio popular para a legítima pauta de reivindicações, apontada acima, e todas elas têm previsão legal e constitucional. Em relação aos movimentos sociais, alguns teóricos, como Le Bon, Tarde e Ortega, enxergam no comportamento coletivo da multidão uma manifestação de irracionalidade ou um rompimento perigoso da ordem existente. Para o psicólogo Gustave Le Bon, em sua obra A Psicologia das Multidões, ele afirma que, pelo mero fato de formar parte de uma multidão organizada, o homem desce vários degraus na escala da civilização. Isolado, ele poderia ser um indivíduo cultivado. Na multidão, é um bárbaro, ou seja, uma criatura que age por instinto. Porém, em outro ponto de análise, encontra-se Durkheim, Weber e Marx, com alcance e implicações diferentes, embora todos veem nos movimentos coletivos um modo peculiar de ação. Vejamos, Durkheim, o exemplo pode ser encontrado na transição para formas de solidariedade mais complexas, ou seja, da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. Em Weber, a transição do tradicionalismo para o tipo legal burocrático. E Marx, o exemplo está na ação revolucionária. Resguardadas as devidas diferenças, há nesses autores pontos em comum na análise dos movimentos sociais, as quais podemos citar: a existência de tensões na sociedade, a identificação de uma mudança na comprovação da passagem de um estágio de integração a outro por meio de transformações de algum modo induzidas por componentes coletivos. Deste modo, segundo Pasquino Apud-Bobbio, movimentos sociais constituem tentativas fundadas no conjunto de valores comuns, destinadas a definir as formas de ação social e a influir nos seus resultados. O sociólogo francês Alain Touraine identifica 3 princípios para a análise dos movimentos sociais, que são: identidade é a definição do ator por ele mesmo. A organização do movimento precede a consciência desta definição. É o conflito que constitui e organiza o ator. Quem define este ator político histórico e a sua consciência de identidade são as relações sociais e, portanto, a definição de uma classe social. Oposição. O conflito também faz surgir o adversário e forma a consciência dos agentes que se defrontam. A dimensão do conflito é fundamental no movimento social. E a totalidade, que é o sistema de ação histórica, cujos adversários, situados na dupla dialética das classes sociais, disputam entre si a dominação. Ele não é necessariamente global, mas a importância de um movimento social define a força do princípio da totalidade. Segundo Touraine, o movimento social não pode ser analisado fora do campo da historicidade na qual ele se forma. Porém, o objeto da análise sociológica não pode ser o próprio movimento social. Deve ser o campo de ação histórica do qual o movimento social é um dos atores. A partir de 1960, evidencia-se um conjunto de movimentos sociais que não estavam necessariamente centrados nas contradições do mundo do trabalho. Como exemplo, podemos citar as relações de gênero, o movimento estudantil, a questão ambiental, os temas étnicos, a luta pela democracia, dentre outros,
que conceberam a pauta de reivindicações e bandeiras de lutas de vários movimentos mundo afora. O adjetivo novo é adicionado ao entendimento da existência de inovações ao movimento social clássico. Dentro da perspectiva marxista, o movimento operário surgiu no século XIX para representar a organização da classe trabalhadora em sindicatos e partidos, empenhados na transformação das relações capitalistas de produção. Marx atribuiu à classe operária não só o interesse, mas também a capacidade de transformar a sociedade capitalista por meio da ação revolucionária. Na análise de Boaventura de Souza Santos, a divisão da sociedade em classes com interesses antagônicos constitui um dos patrimônios da sociologia contemporânea. Entretanto, reconhece que os termos desta formulação são hoje um dos pontos mais problemáticos da tradição marxista. Isto porque a evolução das classes nas sociedades capitalistas fugiu da previsão de Marx, uma vez que, nos países centrais, os camponeses não desapareceram tão rapidamente. A classe operária tornou-se mais heterogênea e surgiram significativas classes médias e outras formas de opressão, não apenas em função das posições de classe. Para a socióloga italiana Donatella Della Porta, a democracia representativa é insuficiente para garantir transparência e efetiva participação dos cidadãos. Aqui, a autora acredita espaço e força à democracia participativa representada pelos movimentos sociais. E o mais expressivo hoje é representado pelo Fórum Mundial, cuja origem data do ano de 2001, e é marcada pelo surgimento dos movimentos anti-globalização depois das manifestações de Sankt nos Estados Unidos. A Batalha de Sankt deu origem ao movimento anti-globalização e ao primeiro Fórum Social Mundial de Porto Alegre em 2002, que objetivou debater problemas sociais, econômicos, educacionais e propor saídas que atendam às expectativas e necessidades dos trabalhadores do mundo. Em 2002, o movimento anti-globalização foi fortalecido com o Fórum Social Mundial, que consolidou uma tendência de passar de uma lógica anti-globalização para proposições de uma globalização alternativa. Para Boaventura, os novos movimentos sociais não podem ser explicados por uma teoria unitária, dado as diferenças em termos de objetivos, de ideologia e de base social entre os novos movimentos sociais dos países centrais e os da América Latina. No caso da América Latina, segundo ele, não há movimentos sociais puros ou claramente definidos, dada a multidimensionalidade das relações sociais e dos próprios sentidos da ação coletiva. Para a professora Maria da Glória Gon, o paradigma dos novos movimentos sociais parte de explicações conjunturais, localizadas em âmbito político ou dos microprocessos da vida cotidiana, com recortes na realidade para observar a política dos novos atores sociais. Segundo a autora, as categorias básicas deste paradigma são cultura, identidade, autonomia, subjetividade, atores sociais, cotidiano, representação e interação política das categorias básicas deste paradigma. Gon não considera os novos movimentos sociais como algo realmente novo, mas uma reconstrução baseada em orientações teóricas já existentes, como a teoria da ação social e suas matrizes básicas, weberiana e durkheimiana, e a parsoniana contemporânea, e também inspirada nos neomarxistas. Em uma definição básica, greve é uma interrupção provisória do trabalho que se manifesta pela decisão de um grupo de trabalhadores com o objetivo de almejarem o atendimento de suas reivindicações específicas no âmbito da empresa, ou ainda, de forma geral, envolvendo interesses da população. De acordo com o sociólogo Antônio David Catani e da socióloga Lorena Rosman, vejamos. Para eles,
A greve é uma ação coletiva distinta das ações ou protestos individuais, dos atos de sabotagem ou do absenteísmo, mesmo quando envolvem grupos de trabalhadores. Ela pode ser deflagrada de modo espontâneo ou ser decorrente de estratégias organizadas previamente por sindicatos em seus planos de ação. Ainda segundo os mesmos autores, as referências feitas por Marx sobre greves foram limitadas às paralisações que objetivavam reduzir o tempo de trabalho. Postura semelhante foi apresentada por Lênin na obra sobre as greves, quando considerou a greve como um movimento privilegiado do despertar da consciência da exploração, mas em seguida classifica como limitado o alcance das lutas econômicas levadas pelo sindicalismo, diferenciando-as das lutas políticas, estas sim, verdadeiramente revolucionárias. Mas podemos dizer que existe um esgotamento da greve como estratégia de resistência e reivindicação? Para os autores mencionados, esta ação coletiva tem duração e desdobramentos imprevisíveis e que, historicamente, o movimento grevista não evolui de forma linear e cumulativa. O recrudescimento das explosões grevistas, abalando o aparente marasmo social e a letargia sindical, surpreende pela imprevisibilidade, tal como em maio de 1968. No Brasil, segundo Linhares, a greve como forma elementar e sistemática de luta da classe trabalhadora eclodiu pela primeira vez em 1858. Foi quando os tipógrafos do Rio de Janeiro se rebelaram contra ações patronais que consideravam injustas, sobretudo a baixa remuneração. O movimento dos tipógrafos, considerado o primeiro no Rio de Janeiro e talvez no Brasil, obteve êxito e estimulou o desenvolvimento de outras manifestações grevistas. Em 1906, segundo Matos, ocorreu a grande greve dos sapateiros, que contou com a solidariedade da maioria dos sindicatos do Rio de Janeiro. Os sapateiros estiveram entre os setores mais mobilizados da classe trabalhadora, em sua maioria empregados em oficinas de pequeno e médio porte, que lutaram contra a desqualificação e a ampliação da exploração promovidas pela expansão das grandes fábricas no setor. Portanto, greve é utilizada como instrumento de mediação, conforme analisa a professora e pesquisadora Maria Aparecida Seavata. A mediação não é um instrumento analítico de medição quantitativa do comportamento de um fenômeno, nem a busca da relação de causa e efeito, mas sim é a especificidade histórica do fenômeno. A mediação situa-se no campo dos objetos problematizados nas suas múltiplas relações no tempo e no espaço, sob a ação dos sujeitos sociais. Neste sentido, segundo a autora, o conceito de mediação não se aplica apenas aos processos materiais, mas também aos fenômenos culturais e políticos. Sua especificidade não está no conteúdo da mediação, mas no processo articulado de um conjunto de relações que se estabelecem nos diversos níveis da vida humana. Para Carlos Cury, o conceito de mediação é um elemento rico para entender a essência do fenômeno, sair da aparência, a pseudo-concreticidade e chegar ao concreto. Para o autor, a categoria da mediação expressa as relações concretas e vincula mútua e dialeticamente momentos diferentes de um todo. Neste todo, os fenômenos ou o conjunto de fenômenos que o constituem não são blocos irredutíveis que se oponham absolutamente, em cuja descontinuidade a passagem de um ao outro se faça através de saltos mecânicos. Pelo contrário, em todo esse conjunto de fenômenos se trava uma teia de relações contraditórias que se imbricam mutuamente.
Observe que a percepção de greve como instrumento de mediação da luta se alia a outras concepções, dentre elas o entendimento sobre o mundo do trabalho e a relação com a educação. É preciso destacar que na década de 80, o movimento sindical no Brasil cresceu e se fortaleceu. Entretanto, a reestruturação produtiva do capital e sua influência no meio educacional provocaram mudanças na postura da atuação sindical. Assim, vimos nesta aula a abrangência e dimensões dos movimentos sociais e a greve como uma ação coletiva e mediação nas reivindicações dos trabalhadores. Sabemos que uma discussão como esta possui aspectos que, por diversas questões, nem sempre temos como abordá-las aqui. Por isso mesmo, o material didático traz algumas indicações de leitura de livros, artigos e filmes que poderão ajudá-lo a aprofundar a discussão que estabelecemos aqui. Portanto, aproveite e bom estudo!